um coração disponível diante de Deus. Antes de elevarmos nossa oração, é essencial silenciar a alma e alinhar o coração com aquilo que Deus valoriza. O Senhor não procura perfeição humana, discursos elaborados ou aparências espirituais. O que Ele busca é algo muito mais profundo: um coração disposto. Um coração que, mesmo consciente de suas limitações, se apresenta diante dele e diz com sinceridade: Senhor, eu quero caminhar contigo. Um coração disposto não é aquele que nunca erra, mas aquele que não resiste à voz de Deus. É o coração que deseja obedecer não por medo, mas por amor. É a alma que anseia conhecê-lo mais, servi-lo com verdade e permitir que sua vida seja usada para glorificar o nome do Senhor. Esse tipo de coração não precisa ser empurrado. Ele escolhe seguir, mesmo quando o caminho exige renúncia. No entanto, precisamos ser honestos diante de Deus. Muitas vezes, nosso coração está cheio de planos pessoais, preocupações, ambições, medos e distrações. Há pouco espaço para a presença do Senhor porque outras coisas tomaram prioridade. A pergunta que ecoa hoje é direta e necessária: quanto espaço do seu coração realmente pertence a Deus? Quanto dele está verdadeiramente disponível para buscá-lo acima de todas as coisas? A palavra nos ensina que a direção da nossa vida nasce no coração. Quando ele se rende a Deus, seus desejos passam a moldar nossas escolhas. Mas quando o coração se torna resistente, orgulhoso ou autocentrado, ele luta contra a vontade divina e perde a paz que só o Senhor pode dar. Um coração que não aceita ser guiado pelo bom pastor sempre caminhará inquieto. Hoje, o Espírito Santo nos convida a examinar o interior, não para acusar, mas para transformar. Tudo começa quando há disposição. Tudo muda quando há um sim verdadeiro. Escreva nos comentários Amém, se você deseja oferecer a Deus um coração disposto e sensível à voz dele. Guardar o coração é uma decisão diária. Muitas pessoas atribuem suas derrotas espirituais a ataques do inimigo, às circunstâncias difíceis ou ao passado doloroso. No entanto, a palavra nos revela uma verdade mais profunda e confrontadora. A maioria das batalhas espirituais começa dentro do coração. Não é que Deus esteja distante ou indisposto a agir. Muitas vezes, somos nós que não estamos dispostos a obedecer plenamente à sua direção. Em Provérbios 4:23, o Senhor nos adverte com clareza: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Isso significa que o coração é o centro das decisões, dos desejos e da direção que seguimos. Quando ele está alinhado com Deus, a vida flui conforme a vontade do Senhor. Mas quando está dividido, endurecido ou contaminado, tudo ao redor começa a se desorganizar. Um coração não vigiado se torna terreno fértil para a dúvida, o orgulho, a mágoa e a desobediência. E com o tempo, essa falta de vigilância nos deixa espiritualmente vulneráveis, não porque Deus nos abandona, mas porque deixamos de ouvir sua voz com clareza. Um coração resistente não percebe os alertas do Espírito Santo e passa a justificar escolhas que nos afastam da presença de Deus. A Escritura também nos exorta em Hebreus 3:15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Um coração endurecido não nasce de um dia para o outro. Ele se forma quando repetidamente ignoramos a voz de Deus. Em contrapartida, um coração disposto aprende a ouvir, mesmo quando ainda não compreende tudo. Ele confia, ele se submete, ele espera. Crescimento espiritual nunca acontece por acaso. Ele começa quando decidimos guardar o coração e dizer: Senhor, ensina-me, muda-me e guia-me. Essa decisão diária abre espaço para a transformação que só Deus pode realizar. Declare nos comentários: Glória a Deus,
se você escolhe vigiar e guardar o seu coração diante do Senhor. Um coração que se rende de verdade. É possível falar as palavras certas, fazer orações bonitas e até demonstrar uma aparência de espiritualidade, enquanto o coração permanece distante de Deus. Jesus deixou isso muito claro ao citar o profeta Isaías: pessoas que honram a Deus com os lábios, mas mantêm o coração longe da sua presença. O Senhor não se impressiona com discursos, ele olha para a condição do interior. A verdadeira adoração nasce da rendição. Não é o volume da oração nem a eloquência das palavras que movem o céu, mas um coração quebrantado e sincero. Podemos até enganar pessoas, mas jamais enganamos a Deus. Ele conhece as intenções, os motivos ocultos e aquilo que ainda resistimos em entregar. Quando não há rendição, a fé se torna apenas um hábito religioso, vazio de transformação. Um coração não rendido vive em conflito. Ele quer as bênçãos de Deus, mas não deseja abrir mão do controle. Quer direção, mas resiste à correção. Quer paz, mas insiste em caminhos que geram inquietação. Por isso, muitos vivem frustrados espiritualmente, não porque Deus falhou, mas porque o coração nunca foi totalmente entregue. A palavra nos ensina que o crescimento espiritual começa quando dizemos com verdade: Senhor, examina-me. Esse pedido exige humildade, porque permite que Deus revele áreas que precisam ser ajustadas. Mas é exatamente nesse lugar de exposição que acontece a cura. Deus não rejeita um coração sincero, ele o transforma. Quando o coração se rende, a vontade de Deus deixa de ser um peso e passa a ser um prazer. A obediência deixa de ser obrigação e se torna expressão de amor. É nesse nível de entrega que a presença de Deus se manifesta com poder, trazendo restauração, direção e paz verdadeira. Escreva nos comentários: eu me rendo, Senhor, se o seu desejo é viver uma fé genuína, com o coração totalmente entregue a Deus. Davi, imperfeito, mas disposto. Quando buscamos exemplos de um coração alinhado com Deus, a Bíblia nos apresenta Davi como alguém especial. Ele não foi chamado de homem segundo o coração de Deus por ser perfeito, mas porque era disposto a voltar, a se arrepender e a se alinhar novamente com o Senhor sempre que errava. Davi caiu, falhou e pecou, mas nunca se acomodou longe da presença de Deus. O que diferenciava Davi não era a ausência de erros, mas a sensibilidade do seu coração. Ele não justificava o pecado nem endurecia a alma. Pelo contrário, ele corria para Deus em arrependimento sincero. Seu maior desejo não era manter uma imagem, mas preservar a comunhão. Ele entendia que um coração limpo era mais valioso do que qualquer posição, vitória ou reconhecimento humano. No Salmo 51, Davi clama: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito firme. Essa oração revela alguém que compreende que a transformação começa no interior. Davi sabia que sem um coração ajustado, nenhuma conquista teria valor. Ele também pedia que Deus o examinasse, o provasse e o moldasse, demonstrando total abertura para a correção. Esse tipo de postura agrada profundamente ao Senhor. Deus se move com liberdade em um coração que não resiste ao seu toque. Um coração ensinável, arrependido e disposto se torna terreno fértil para milagres, direção e restauração. É por isso que, mesmo após seus erros, Davi continuou sendo usado poderosamente por Deus. A mensagem é clara: Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações disponíveis. Pessoas que, ao perceberem seus desvios, escolhem retornar rapidamente para a presença do Pai. Um coração assim sempre encontra graça. Comente: quero um coração segundo Deus, se você deseja viver com essa mesma disposição diante do Senhor. Deus opera onde há disposição. A palavra nos revela que a transformação espiritual não começa pela força humana, mas pela ação de Deus em um coração aberto. Em Filipenses 2:13,
somos lembrados de que é o próprio Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso significa que até o desejo de obedecer nasce dele, mas encontra espaço apenas em um coração disposto. Deus nunca invade um coração fechado. Ele não força decisões, não impõe sua vontade e não constrange a liberdade humana. O Senhor espera o nosso sim. Quando esse sim é dado com sinceridade, o céu se move. A disposição abre portas para mudanças profundas, porque Deus passa a trabalhar de dentro para fora, ajustando desejos, intenções e atitudes. Um coração disposto reconhece que os planos de Deus são melhores do que os seus próprios. Ele entende que abrir mão do controle não é perda, mas proteção. Por isso, a disposição revela fé, humildade e confiança. Mesmo quando o caminho não está claro, quem confia continua caminhando, sabendo que Deus enxerga o que ainda não vemos. O profeta Isaías nos dá um exemplo marcante quando responde ao chamado do Senhor, dizendo: "Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim." Ele não se apresentou por se sentir preparado ou digno, mas porque estava disponível. E foi exatamente essa disposição que permitiu que Deus o usasse de forma poderosa. Hoje, o Senhor continua procurando pessoas com esse mesmo coração. Não pessoas que sabem tudo, mas pessoas que confiam. Não pessoas que nunca erram, mas pessoas que estão dispostas a obedecer. Onde há disposição, Deus age. Onde há rendição, Ele transforma. Declare nos comentários: "Eis-me aqui, Senhor", se você está disposto a confiar e permitir que Deus conduza sua vida. Um coração novo é uma promessa de Deus. Deus conhece profundamente a condição do coração humano. Ele sabe como, ao longo do tempo, decepções, pecados, frustrações e lutas podem endurecer a alma. Por isso, o Senhor não apenas nos chama à mudança, mas também promete realizá-la. Em Ezequiel 36:26, Deus declara que nos daria um coração novo, retirando o coração de pedra e nos entregando um coração sensível, vivo e cheio de sensibilidade espiritual. Essa promessa revela que Deus não espera que mudemos sozinhos. Ele sabe que, sem a sua intervenção, continuaríamos presos a velhos padrões. Um coração de pedra é aquele que não sente, não responde, não se move diante da presença de Deus. Já um coração de carne é sensível à sua voz, aberto à correção e disposto a obedecer. Quando Deus renova o coração, Ele restaura a capacidade de amar, perdoar e confiar novamente. Ele desperta a sensibilidade espiritual que havia sido abafada pelo pecado ou pela rotina. Um coração renovado volta a desejar a presença de Deus acima de tudo, não por obrigação, mas por prazer. Essa renovação não acontece em um momento isolado, ela é um processo contínuo de entrega. Todos os dias somos convidados a permitir que Deus retire o que não pertence a Ele e plante novos desejos dentro de nós. Um coração novo aprende a reagir de forma diferente, a escolher caminhos mais alinhados com a vontade do Senhor. Se você sente que o seu coração se tornou pesado, cansado ou distante, saiba que Deus deseja restaurá-lo. A promessa ainda está viva. Ele continua transformando corações dispostos. Escreva nos comentários: "Senhor, renova meu coração", se você crê nessa promessa e deseja viver essa transformação. Vigiar o que alimenta o coração. Tudo o que permitimos entrar em nosso coração molda quem nos tornamos. Pensamentos repetidos, palavras constantes e influências diárias não são neutros. Eles constroem ou enfraquecem a nossa vida espiritual. Por isso, a palavra nos ensina que guardar o coração também significa vigiar cuidadosamente aquilo que o alimenta. Deus nos chama a ser intencionais. Um coração disposto não se expõe de forma descuidada a ambientes, conteúdos e conversas que enfraquecem a fé. Ele entende que o que ocupa a mente, cedo ou tarde, se manifesta nas atitudes. Quando alimentamos a alma com a palavra de Deus, ela se fortalece. Quando a alimentamos com distrações excessivas, ela se torna sensível ao erro.
O Senhor deseja nos dar discernimento para escolher o que edifica. Não se trata de isolamento, mas de sabedoria. Um coração alinhado com Deus aprende a dizer não para aquilo que rouba a paz e sim para aquilo que aproxima da presença do Pai. Essa vigilância diária protege a fé e preserva a sensibilidade espiritual. A Bíblia nos ensina que a palavra deve habitar ricamente em nós. Quando ela encontra espaço no coração, torna-se luz para as decisões, freio para o pecado e força nos momentos de fraqueza. Um coração bem alimentado pela verdade não é facilmente enganado. Guardar o coração exige disciplina, mas produz frutos eternos. Quanto mais espaço damos à palavra, menos espaço sobra para aquilo que nos afasta de Deus. A escolha é diária e o impacto é profundo. Comente: eu escolho a palavra, se você decide alimentar o seu coração com aquilo que fortalece a sua fé. Um coração que tem fome de Deus. Existe uma diferença entre conhecer Deus e desejá-lo de verdade. A palavra nos ensina que são bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa fome espiritual não é natural. Ela nasce quando o coração entende que nada neste mundo pode substituir a presença de Deus. Nenhuma conquista, relacionamento ou sucesso preenche o vazio que só o Senhor pode ocupar. Quando o coração perde essa fome, a fé se torna mecânica. A oração vira rotina, a leitura da palavra se torna obrigação e a presença de Deus deixa de ser prioridade. Por isso, precisamos pedir ao Senhor que reacenda esse desejo. Um coração disposto clama por mais de Deus, não por aquilo que Ele pode dar, mas por quem Ele é. Deus honra um coração faminto. Ele se revela àqueles que o buscam com sinceridade. Quanto mais buscamos, mais percebemos que ainda há profundidade a ser explorada. Essa fome nos mantém dependentes, humildes e sensíveis à voz do Espírito Santo. Ela nos impede de nos acomodarmos espiritualmente. Um coração que tem fome de Deus não se contenta com migalhas espirituais. Ele deseja a plenitude da presença, o toque transformador e a direção diária do Senhor. Essa fome nos protege do afastamento e nos mantém alinhados com o propósito divino. Se você sente que essa fome precisa ser restaurada, saiba que Deus responde a esse clamor. Ele deseja saciar aqueles que o buscam de todo o coração. Escreva nos comentários: tenho fome de Deus, se o seu desejo é buscar ao Senhor acima de qualquer outra coisa. Permanecer, mesmo quando é difícil. A caminhada com Deus não é feita apenas de momentos fáceis ou emocionantes. Há dias em que o coração se sente cansado, a mente é atacada por dúvidas e as circunstâncias tentam nos afastar da presença do Senhor. É nesses momentos que a disposição do coração é colocada à prova. Permanecer não é um sentimento, é uma decisão. Um coração disposto escolhe permanecer mesmo quando não entende tudo. Ele confia nas promessas de Deus acima das circunstâncias. Quando a mente vacila, a palavra sustenta. Quando o coração enfraquece, a presença de Deus fortalece. Permanecer é continuar dizendo sim todos os dias, mesmo quando o caminho exige renúncia. Deus nos chama a viver conscientes de que Ele está perto. Essa consciência transforma a forma como enfrentamos desafios, vitórias e derrotas. Um coração que permanece aprende a depender do Senhor na fraqueza e a glorificá-lo nas conquistas. Ele reconhece que tudo vem de Deus e tudo retorna para Deus. A Bíblia nos assegura que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Deus não abandona processos no meio do caminho. Quando permanecemos, mesmo em silêncio ou espera, estamos demonstrando confiança. E essa confiança nunca é em vão.
Permanecer também significa permitir que Deus continue moldando o coração. Cada fase, cada desafio e cada aprendizado fazem parte da transformação. O Senhor usa tudo para nos conduzir à maturidade espiritual. Declare nos comentários: eu permaneço em Deus, se você escolhe continuar confiando, mesmo quando o caminho é difícil. Um sim que transforma tudo. Chegamos ao ponto central de toda essa reflexão. Deus valoriza profundamente um coração que diz sim. Não é o talento, a posição, a aparência ou o reconhecimento que movem o céu, mas a disposição sincera de se entregar completamente ao Senhor. Um coração que diz sim abre espaço para que Deus trabalhe, transforme e conduza cada área da vida. Quando colocamos o coração nas mãos de Deus, reconhecemos que não conseguimos caminhar sozinhos. Declaramos nossa dependência e permitimos que o Espírito Santo nos molde conforme a vontade do Pai. Esse sim envolve abrir mão de ídolos ocultos, distrações sutis e tudo aquilo que compete com o lugar que pertence somente a Deus. Um coração disposto aprende a confiar, mesmo sem controlar. Aprende a obedecer, mesmo sem entender tudo. Aprende a amar, perdoar e recomeçar, porque sabe que Deus está conduzindo cada passo. Esse tipo de coração vive uma fé viva, real e transformadora. Hoje, o Senhor continua fazendo o mesmo convite. Entregue-me o seu coração. Não um coração perfeito, mas um coração verdadeiro. Um coração que deseja agradá-lo, que aceita ser moldado e que escolhe caminhar segundo a sua vontade. Esse coração experimenta paz, direção e propósito. Que essa oração não seja apenas palavras, mas uma decisão diária. Que o seu coração permaneça sensível, disposto e alinhado com Deus hoje e sempre. Toda transformação começa com um simples, mas poderoso sim. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: meu coração é do Senhor, e declare publicamente sua fé.